Fala pessoal do Na Fila, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio aqui no nosso canal no YouTube. Eu aproveito para agradecer aí a companhia de vocês, tá certo? Pessoal, se você ainda não segue o Na Fila no Instagram, dá uma força lá para a gente, acompanha a nossa página, sempre tem postagens interessantes, sempre tem algum dado curioso que a gente está compartilhando, é o @NaFilaFC, tudo junto, tá? E eu espero que vocês gostem muito do episódio de hoje, porque é uma história super bacana também, é uma história que eu gostei muito de estudar a respeito para poder estar produzindo esse vídeo para vocês, tá certo? Pessoal, o capítulo de hoje é sobre o Coritiba, um dos times super tradicionais aí do Brasil e que está fora aí do eixo, né? Rio, São Paulo, Minas, mas que tem uma história extremamente vencedora, pessoal. O Coritiba, ele foi fundado em 1909, tá certo? Mas como que começou essa história? Um grupo de jovens curitibanos, né, junto com alguns filhos de imigrantes alemães que habitavam ali a cidade de Curitiba no começo aí do século XX, eles já praticavam o futebol num clube chamado Ginástico Teuto Brasileiro. Esse clube, pessoal, não olhava com muito bons olhos para o futebol, não. Então, assim, eles estavam à procura, né, de uma oportunidade, de um lugar para poder fundar, né, um novo time, né, um novo clube. E eles ficaram sabendo de um outro grupo de jovens na cidade de Ponta Grossa que também já jogavam futebol. Pois bem, em meados de 1909, chegou até Curitiba um convite desse combinado aí do pessoal de Ponta Grossa. Vai vendo. Mas assim, pessoal, para você planejar uma viagem naquela época da capital para o interior, era trabalhoso, né? Então esse grupo lá dos jovens de Curitiba ficou aí combinando, decidindo detalhes da viagem. Em 12 de outubro, eles bateram o martelo. Esse grupo de jovens aí, lá da cidade de Curitiba, liderados pelo primeiro presidente do clube, João Viana Seiler, eles acertaram os detalhes da viagem e partiram para Ponta Grossa. No dia 24 de outubro rolou essa partida aí, o Ponta Grossa, né, o combinado de Ponta Grossa venceu por 1-0, mas foi, enfim, o nascimento do Curitiba. O Curitiba tem aí, então, na sua fundação, o dia realmente dessa reunião, né, dia 12 de outubro, é quando eles consideram a fundação do clube. Só que o Curitiba deu o troco, não ficou por isso, não. No ano seguinte, em 1910, já lá para o dia 12 de junho, dia dos namorados, olha que data bonita, eles convidaram aí esse pessoal de Ponta Grossa, eles foram lá para Curitiba, e aí no jogo da volta, né, nessa revanche aí, o time Coxa, né? Aliás, eu vou contar aqui nesse vídeo para vocês o porquê do apelido Coxa. O Coritiba bateu aí o combinado de Ponta Grossa por 5-3, pessoal, e foi uma festa. Foi uma festa porque, além da vitória, foi a primeira partida disputada realmente na capital paranaense, a primeira partida de futebol disputada na capital. Muito bacana, né? Pessoal, tem um outro detalhe bacana aí sobre a fundação do Coxa, que é o seguinte, o Coritiba é o time que possui a maior torcida do estado do Paraná. E agora eu vou contar para vocês o porquê, então, que a torcida do Coxa tem o apelido de Coxa. Na primeira final do Campeonato Paranaense de 1941, a gente já avançou um pouquinho na linha do tempo. O Coritiba fez a final contra o Atlético, que é o maior rival lá do Coxa. Pessoal, esse jogo aí, essa rivalidade, esse clássico, esse derby, né, da Paranaense, esse derby da cidade de Curitiba, tem o apelido de Atletiba. E aí no primeiro jogo, um dos dirigentes do Atlético gritava lá da arquibancada para o zagueiro alemão. O Coritiba tinha um zagueiro alemão que era um dos maiores ídolos, é até hoje um dos maiores ídolos do clube, que é o Hans Egon Breyer. Vocês me desculpem se essa não é a pronúncia em alemão. Hans Egon Breyer. E esse dirigente gritava a plenos pulmões, alemão quinta coluna, coxa branca. Pessoal, você chamar um alemão de quinta coluna é uma ofensa pesadíssima. Porque quinta coluna foi um termo cunhado durante a Guerra Mundial para se referir a pessoas, a simpatizantes, a movimentos, a países que apoiavam a Alemanha nazista. Então, olha só que ofensa pesada.
E ele gritava isso para o zagueirão do Coxa, para o zagueirão do Coritiba, a quem ele chamou também de Coxa Branca, alemão, quinta coluna, Coxa Branca. Coxa branca, pessoal, nada mais é do que a alusão à cor da pele, o alemão super clarinho, né, de pele branca, né? Mas assim, o tiro saiu pela culatra, porque os jogadores do Coritiba não ficaram para baixo, não ficaram depressivos, não se sentiram intimidados, muito pelo contrário, eles se sentiram motivados por aqueles xingamentos, e o Coritiba venceu o Atlético por 3-1 nessa partida de ida do campeonato, da final do Campeonato Paranaense. E na volta, o Coxa venceu por 1-0, sagrando-se campeão paranaense daquele ano. O título foi tão comemorado, pessoal, e esse apelido, né, essa expressão ficou tão marcada que os torcedores coritibanos aderiram a essa expressão e futuramente, né, eles começaram a se chamar entre eles mesmos de coxa, né, de torcedor coxa branca, né, ou só de coxa, como popularmente eles são conhecidos. Pessoal, agora vamos falar dos títulos do Coritiba. Um time não é considerado grande se ele não tem grandes conquistas, né? E o Coritiba, ele, olha, tá de parabéns lá na sua galeria de troféus. Pessoal, o Coritiba tem um rótulo que, para mim, ele é realmente, assim, símbolo máximo da história do clube, né? E até representa um pouco de pioneirismo, né? Porque o Coritiba é o primeiro clube paranaense a ser campeão brasileiro. O Coritiba foi campeão brasileiro em 1985, da Série A, primeira divisão. Diretor, tem salva de palmas aí para o torcedor do Coxa? Não sei se foi bem forte assim, mas tá bom, vai, valeu as palmas aí. Pessoal, o Coritiba também ele é o maior vencedor de títulos estaduais, são 39 conquistas, tá? E também tem 2 títulos da Série B do Campeonato Brasileiro, 2007 e 2010. Mas é claro que a torcida Coxa Branca comemora muito mais os títulos estaduais e o título brasileiro de 85. Aliás, o atual campeão paranaense é o Coritiba, nessa edição de 2022. O Coritiba não está na fila de títulos estaduais, mas de títulos nacionais, vocês podem perceber aí que já faz um tempinho que a fila está apertando, né? É claro que ninguém quer ficar comemorando o título da Série B, mas o último título nacional foi justamente esse de 2010. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre o estádio do Coritiba, um estádio famoso, né, que é o Couto Pereira, tá certo? Como é que é a história do Couto Pereira? Em 1916, justamente o Major Antônio Couto Pereira, ele era o mandatário, ele era o presidente do clube nessa época. E o Coritiba jogava, pessoal, no Jockey Clube da cidade. Quando não tinha corrida de cavalo, lá estava o Coritiba jogando futebol. Só que assim, o Coritiba percebeu que com a quantidade de torcedores, como ia aumentando, e o número de associados também, tinha ali a ajuda da comunidade torcedora, né? Eles começaram a construir um estádio que ficou pronto em 1932. E o primeiro estádio tinha o nome de Belfort Duarte. Só que assim, cada vez mais o Coritiba ia ganhando mais torcedores, né, mais adeptos, ia se tornando cada vez mais um time vencedor dentro do estado. E aí eles resolveram fazer uma obra de expansão em 1956. Essa obra, pessoal, durou até 77. Infelizmente, o coitado do nosso amigo aqui, Major Antônio Couto Pereira, já não era mais vivo. Mas quando essa obra de expansão, né, para aumentar as instalações do Couto Pereira ficou pronta, o que o pessoal fez? Homenageou o Major e mudou o nome do estádio para Couto Pereira. Está aí explicado por que o nome do estádio tem esse nome em homenagem ao Major, né, que foi presidente do Coxa lá em 1916. Galera, agora chegou naquela parte que vocês gostam, né? Vocês estão prontos para a dica do Na Fila? Pessoal, e a dica de hoje é de um ponto turístico em Curitiba que eu particularmente conheço. Vocês já ouviram falar da Ópera de Arame? Ainda não? Bom, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o site lá para vocês. Existe um parque em Curitiba, aliás, existem diversos parques, o Barigui, o Tanguá, enfim, diversas outras áreas aí super arborizadas para você fazer caminhada, praticar esporte, fazer piquenique, mas o Parque das Pedreiras é onde tem a Ópera de Arame. E a Ópera de Arame, pessoal, nada mais é do que um grande auditório, todo metalizado, tá? Que realmente parece feito em arame, né? E ele fica suspenso a uma lagoa dentro desse parque. É um lugar super bonito. Eles sempre recebem aí eventos culturais,
musicais, shows de luzes, então vale muito a visita. Vai passar o final de semana em Curitiba? Dá uma chegadinha lá no sábado à tarde, tem um café lá super charmoso lá dentro, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais essa dica, vale a visita. E, pessoal, para a gente finalizar aqui o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Peço aí gentilmente que vocês façam a inscrição aqui no nosso canal, ativa as notificações no sininho, toda semana tem um vídeo novo, um clube diferente, tudo tratado com muito respeito e carinho por todas as torcidas. Espero que vocês gostem. O próximo vídeo é justamente aqui, já vou deixar um spoiler, do Paraná Clube, né? O Paraná Clube aí que praticamente terminou empatado na enquete que nós fizemos no Stories, né? E eu combinei que essa semana era o vídeo do Curitiba e o próximo vídeo é do Paraná Clube. Agradeço aí a companhia de vocês, espero encontrar com vocês na próxima e a gente se fala. Valeu, forte abraço.